news, ou notícias estranhas, né, assim, mentirosas, que nos são ditas diariamente. Mas o que são fake news? Fake news não são mentiras totais. São elementos mentirosos misturados com elementos verdadeiros. E ele é tão bem enraizado, essas histórias são tão bem montadas, que se você não prestar muita atenção, você não sabe onde está a verdade e onde está a mentira. E essa manhã, o texto de Josué capítulo 9 é sobre fake news. Uma história mentirosa junto com uma história verdadeira. E agora nós temos uma salada de frutas aqui com o texto, e nós vamos ver como acontece esse desafio para o povo israelita. E nós podemos aprender muito com essa história que está diante de nós aqui essa manhã. A natureza humana, ela é assim. Tem pessoas que preferem contar uma mentira do que falar uma verdade. Porque acham que se falar a verdade dói mais, porque se expõe. Essa é a natureza humana. Nós mentimos para não ser multados, né? A pessoa estaciona no lugar proibido e quando ele está para ser multado, ele diz, mas é rapidinho, acabei de chegar, já estou saindo, e está ali há horas, né? Nós mentimos porque não queremos ter, às vezes, a consequência do ato que acabamos de promover. Então, essa é a natureza humana. Nós gostamos sempre de dar uma desculpa e nós usamos o termo desculpa para não falar mentimos, né? Isso é uma coisa também que é bem típico da natureza humana. Josué 9 conta essa história dos gibeonitas. Gibeonitas era um povo cananeu que vivia na terra onde os israelitas agora estão chegando. E esse fala de uma história, de um fake news que aconteceu, de algo ruim que se tornou algo bom. Quantos de nós já experimentou algo assim que começou ruim? E você diz, meu, que sofrimento. E de repente lá no futuro, né, algum tempo depois, você olha para trás e diz, meu, algo ruim se torna algo bom. Nós temos alguns exemplos assim na Bíblia. A história de José do Egito, algo ruim, né? E o próprio José, no final da história, ele diz, Deus transformou o que era ruim em algo bom. Vocês planejaram mal contra mim, Deus o transformou em algo bom. Então nós temos histórias, e todos nós, a história humana ela é assim. Nós atravessamos alguns vales, algumas circunstâncias difíceis, que no início você diz, eu não gostaria de estar vivendo isso. Isso é ruim, é dolorido, não gosto, é desconfortável, mas depois de um tempo você olha para trás e diz, não poderia ser diferente, porque essa experiência mudou a minha vida. Então, algo ruim pode não ser necessariamente um final ruim. E aqui nós vemos um texto de algo bom que sai de algo ruim. Josué capítulo 9, vamos ler do versículo 1 a 13. Se você tem sua Bíblia contigo, você pode abrir Josué capítulo 9. Vamos ler então dos versículos 1 a 13 para começar. E nós vamos ver, a primeira coisa que nós encontramos é que esse povo gibeonita fez uma estratégia ousada ou talvez até perigosa. Mas essa é a primeira coisa que nós encontramos no texto. Diz assim o versículo 1 até o versículo 13. E souberam disso todos os reis que viviam a oeste do Jordão. Então, todos os reis ouviram o quê? De que Josué e os israelitas haviam vencido Jericó, as muralhas caíram, e depois de um revés, eles também venceram a cidade de Ai, que ficava naquela região cananeia também. E todos os reis dos outros reinos que faziam parte de Canaã ouviram essas histórias. E o que eles fizeram? Em todo o litoral, do Grande Líbano, até, eram os reis dos hititas, dos amorreus, dos cananeus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Então é um grande povo, né? Várias etnias aqui, né? Vários povos reunidos. Eles, então, decidiram fazer uma aliança, se juntaram para guerrear contra Josué e contra Israel. Eles disseram, sozinhos não dá. Então vamos fazer uma aliança e nós vamos ter muito exército contra esse povo invasor. Versículo 3. Contudo, quando os habitantes de Gibeon, que era um outro grupo de pessoas, ouviram isso, né? Souberam o que Josué tinha feito com Jericó e Ai, recorreram a um ardil. Aqui diz ardil.
Não sei qual é a versão da sua Bíblia, mas é um engano. Ardil é um engano. Vamos promover um engano aqui. É isso que basicamente eles fizeram. Recorreram a um ardil. Enviaram uma delegação trazendo jumentos carregados de sacos gastos e vasilhas de couro velhas, rachadas e remendadas. Os homens calçavam sandálias gastas e remendadas e vestiam roupas velhas. Todos os pães do suprimento deles estavam secos e esmigalhados. Na verdade, estavam mofados. Essa é a ideia básica do texto. Foram a Josué no acampamento de Gilgal e disseram a ele e aos homens de Israel: viemos de uma terra distante, queremos que façam um acordo conosco. Os israelitas disseram aos heveus: talvez vocês vivam perto de nós, mas como poderemos fazer um acordo com vocês? Você viu? Eles perceberam que tinha alguma coisa errada, mas não sabiam o quê. Versículo 8, somos seus servos, disseram a Josué. Josué, porém, perguntou: quem são vocês e de onde vocês vêm? E eles responderam: seus servos vieram de uma terra muito distante por causa da fama do Senhor, o seu Deus. Pois ouvimos falar dele e de tudo o que fez no Egito e de tudo o que fez aos 2 reis dos amorreus a leste do Jordão, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Basã, que reinava em Asterote. E os nossos líderes e todos os habitantes da nossa terra nos disseram: juntem provisões para a viagem, vão, encontrem-se com eles e digam-lhes: somos seus servos, façam um acordo conosco. Estes nossos pães estavam quentes quando embrulhamos em casa no dia em que saímos de viagem para cá. Mas veja como agora está seco e esmigalhado. Estas vasilhas de couro que enchemos de vinho eram novas, mas agora estão rachadas, e a nossa roupa e sandálias estão gastas por causa da longa viagem. Uma história interessante, né? Eles eram vizinhos de Josué. Ali, estavam bem pertinhos. Mas olha a história que eles criaram. A primeira coisa é uma estratégia extremamente perigosa, porque aqui, se eles fossem descobertos, seriam mortos imediatamente, né? Era uma estratégia perigosa. Mas o versículo 1, quando ele menciona, souberam disso, eles perceberam que quando os reis daquela terra de Canaã se juntou contra Israel, eles disseram: gente, pode ser que isso dê errado. E se der errado, todos vamos morrer. Vamos fazer diferente. Vamos até Israel, vamos propor um acordo de não agressão, vamos nos submeter como servos a eles e pedir que nos poupem. Mas eles sabiam que Josué não faria um acordo sozinho, que Josué iria buscar o Senhor, ou iria expor isso diante do povo. Então eles encontraram uma estratégia. Disseram, e era uma estratégia muito interessante, né? Eles usam disfarce e eles usam bajulação. 2 estratégias que funcionam em nossa vida muito, muito claramente também como seres humanos. Quem de nós não gosta de ser bajulado, né? E o disfarce auxiliado com bajulação funciona em qualquer momento. Qualquer momento. Você finge quem você não é e começa a elogiar outra pessoa e a pessoa cai. É assim. E aqui nós vemos essa estratégia funcionando. Foi um cálculo extremamente preciso, direto. Eles perceberam o perigo e resolveram agir. Primeiro, eles fingiram que vieram de uma terra distante. Então, vestiram roupas desgastadas, calçados desgastados, o pão mofado, odres de vinho rachados, para dar a impressão de que viajaram por muito, muito tempo. Para dar aquela impressão de desgaste. E os judeus, a princípio, questionaram, mas pode ser que vocês não sejam quem estão falando. Eles começaram a questionar aqui a princípio, mas acabaram decidindo que esse povo deveria estar falando a verdade. Finalmente, quando o Josué os confronta mais uma vez, eles recorrem à bajulação. Os gibeonitas falaram sobre Deus. Veja o que diz o texto. Eles responderam: seus servos vieram de uma terra muito distante por causa da fama do Deus de vocês. Vocês são famosos no mundo inteiro. E isso falou ao coração nacionalista do judeu. Isso falou forte. Diz, estamos podendo. De fato, somos poderosos. Destruímos Jericó, vencemos Ai, atravessamos o Jordão. Cá estamos. Todo mundo tem medo da gente. Maravilha. Essas palavras apelavam para esse orgulho judeu.
E palavras de bajulação, elas apelam para o nosso orgulho. Por isso, muitas vezes, somos enganados, porque a bajulação, ela apela para aquilo que mais precioso a gente tem, o nosso orgulho. Orgulho de quem você é, orgulho da tua família, orgulho do que você possui. E se alguém começa a bajular essas coisas, esse plano não falha. Agora, o plano dos meninos aqui, né, dos nossos irmãos gibeonitas, não deveria ter funcionado, mas funcionou. E me impressiona como eles conseguiram enganar Israel dessa forma. Me impressiona. Se você ler o texto, aqui no capítulo 9, você vai perceber com que facilidade eles enganam esse povo. Muito fácil. Isso deveria também levantar um pouco a nossa atenção. O apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14, de que nós também temos um inimigo que se veste de anjo de luz. Lembra disso? Ele diz que Satanás, ele se veste de anjo de luz para parecer o que ele não é, para nos enganar, diz ele. Ele vem até nós como um amigo, mas no final acaba se revelando um inimigo. Paulo fala sobre isso. Nós temos um inimigo assim. Isso nos deveria lembrar uma coisa: nem tudo que você vê é realmente aquilo que é dito ser. Portanto, como cristãos, nós somos convidados a prestar atenção nas coisas. Antes do culto, a gente estava conversando sobre algumas pregações, né? E Arthur estava compartilhando uma experiência que ele teve na época em que ele estudou na faculdade de teologia, né? De uma pregação que foi colocada para ser uma pregação no sentido negativo, para que todos percebessem que era um problema. Só que no final, a pessoa foi tão convincente, tão boa, que tinha gente chorando, extremamente assim emocionado com a pregação que era totalmente humanista. Não tinha nada de Deus, totalmente centrada no ser humano, e pessoas estavam chorando. Irmãos, nós precisamos passar tempo com a verdade para saber distinguir a mentira. Sabe o que acontece com a gente? Nós passamos muito tempo ouvindo mentiras e quando a verdade aparece, nós não sabemos onde ela está. A verdade precisa ser estudada, ela precisa ser internalizada, ela precisa ser entesourada em nosso coração, para que quando a mentira aparece, você imediatamente sabe que é mentira. Nós vemos aqui esse povo sendo enganado tão facilmente, porque de repente eles estão se achando muito seguros de si mesmos. Mas isso nos leva para o segundo ponto. Quando erros acontecem na nossa vida. Todos os momentos. Eu e você erramos todos os momentos. Mas errar no básico. Errar no básico. Veja o que diz o versículo 14 e o versículo 15. Na sequência do nosso texto. Os israelitas examinaram as provisões dos heveus, mas não consultaram o Senhor. Então Josué fez um acordo de paz com eles, garantindo poupar-lhes a vida, e os líderes da comunidade os confirmaram com juramento. Os judeus suspeitavam, como eu disse antes, que algo estava errado. O que eles fizeram? Vamos experimentar esse pão, se é seco mesmo. Abre aí. Eles abriram as sacolas, comeram um pedaço do pão, provavelmente provaram um pedaço do vinho, tudo certo. Tinham uma desconfiança, mas não sabiam ou não podiam provar onde ele estava. Versículos, na sequência do versículo 15, ele diz: então, diante dessas provas, eles disseram: puxa, o pão está seco mesmo, né? Olha as sandálias, olha as roupas. Diante disso, Josué fez um acordo de paz com eles, garantindo poupar-lhes a vida, e os líderes da comunidade o ratificaram com juramento. Fazer um juramento significava que eles prometeram diante de Deus, que não iriam fazer mal a esse povo. É isso que significa fazer um juramento no Antigo Testamento. É diante de Deus não prejudicar os gibeonitas. Isso era um negócio sério. Juramento é um negócio sério. Você não pode fazer um juramento e depois, de qualquer momento para outro, desistir. Mudei de ideia, não vou cumprir.
Sabe? Você não pode, diante do Senhor, isso não era aceitável. Veja o que diz o Salmo 15:4, você não precisa abrir, eu vou ler aqui. Salmos 15:4 é uma resposta a uma pergunta. Alguém faz uma pergunta dizendo assim: quem pode habitar no teu santuário? Essa é uma pergunta. E o versículo 4 do capítulo 15 de Salmo responde: aquele que mantém a sua palavra, mesmo que saia prejudicado. Quando você promete alguma coisa, cumpra, mesmo que você fique no prejuízo. É isso que o texto nos ensina. E nós, como cristãos, deveríamos ter isso como algo que identifique a cada um de nós como cristãos. Aquilo que você se compromete a fazer, cumpra, mesmo que você saia no prejuízo. E aqui os Salmos 15, a essa resposta, quem pode habitar no teu santuário? É aquele que leva as promessas a sério. É aquele que se compromete e cumpre com aquilo que se comprometeu. Deus leva a sério. E os israelitas sabiam disso. Eles não poderiam quebrar um acordo, porque um acordo é um acordo. E agora o negócio está feito. E a gente vê que o negócio está feito. Os gibeonitas estão seguros. José e seus líderes cometeram um erro básico. Qual foi o erro básico? O texto nos diz. O texto está nos dizendo, olha só o que o versículo 14, a segunda parte do versículo 14 diz: eles fizeram tudo certo, eles experimentaram o pão, eles experimentaram o vinho, eles viram as roupas, mas o básico eles erraram. Versículo 14, a segunda parte: não consultaram o Senhor. Não consultaram, não perguntaram, não oraram, não fizeram. Eu conheço gente que tem um dom do discernimento. E isso é dom mesmo. Pessoas que sabem tomar decisões no momento de necessidade, rápido, e tomam decisões boas. Eu conheço gente assim, é um dom de discernimento, é impressionante. Eles sabem como fazer isso, e isso muito me impressiona. O problema de tomar decisões rápidas, às vezes, é que ocasionalmente essas decisões podem causar problemas. Por quê? Porque está baseado sobre o que eu acho, sobre a minha experiência, sobre o meu sentimento do momento. Tomar decisões rápidas sem consultar o Senhor em nossa vida espiritual pode nos levar à tragédia. E aqui nós vemos que o povo foi levado a um acordo justamente porque não consultaram o Senhor. É interessante que essa circunstância acontece logo depois do pecado de Acã. Nós estudamos aqui capítulo 7, lembra? Capítulo 7 de Josué. Josué já percebeu que tinha sido enganado naquele momento, por Acã. E agora, de novo, sem consultar o Senhor, erros básicos acontecem. Irmãos, vamos ser bem honestos aqui. Nós nunca vamos chegar a lugar algum onde nós não precisamos do Senhor. Nós precisamos do Senhor em todas as áreas da nossa vida. Consulte o Senhor. Coloque a sua vida diante do Senhor. Não comece o seu dia sem colocar o seu dia diante do Senhor. As decisões que você precisa tomar, as medidas da tua vida ou as atitudes na tua vida, coloque diante do Senhor. Martinho Lutero, é dito que ele orava aproximadamente 3 horas por dia, logo cedo, né? Ele disse... E uma frase, uma vez, que é dito sobre ele, é que ele tinha tanta coisa para fazer. Ele disse: eu tenho tanta coisa para fazer hoje, que eu vou ter que orar 3 horas. É mais ou menos essa ideia. Assim, se eu for começar aqui no ativismo, eu posso até fazer muita coisa, só que eu posso cometer muitos erros. Essa é uma situação onde o Senhor precisaria ter sido consultado. É uma decisão grande. Eles iriam fazer um acordo com o povo. E aqui eles não consultaram o Senhor. Vamos em frente, versículos 16 até o versículo 27 agora, que acha-se uma solução. Então nós temos uma estratégia perigosa que deu certo para os gibeonitas. Nós tivemos o povo israelita que, por sua vez, cometeu um erro básico. Agora precisa resolver o problema. Como que o problema é resolvido? Versículos 16 até o versículo 27 mostra um pouco do que foi decidido. Estava indo tudo bem, mas, diz o versículo 16, 3 dias depois de fazerem um acordo com os gibeonitas, os israelitas souberam, né, que os
tal dos viajantes eram vizinhos. Eram ali do lado, né? Inimigos deles. E que viviam perto deles. Por isso, partiram de viagem e 3 dias depois chegaram às cidades dos heveus, que era Gibeão, Quefira, Beronete e Quiriate de Jerim. Mas não os atacaram, porque os líderes da comunidade lhes haviam feito um juramento em nome do Senhor, o Deus de Israel. Eles foram até onde eles moravam, mas não os atacaram, mantiveram a sua palavra, né? Na sequência, toda a comunidade, porém, queixou-se contra os líderes. A comunidade israelita agora ficou louco com os líderes. Por que vocês fizeram isso? Que lhes responderam: fizemos a eles o nosso juramento em nome do Senhor, o Deus de Israel. Por isso, não podemos tocar neles. Todavia, nós os trataremos assim. Vamos deixá-los viver, para que não caia sobre nós a ira divina, porque quebramos o juramento que lhes fizemos. E acrescentaram: eles ficarão vivos, mas serão lenhadores e carregadores de água por toda a comunidade, para toda a comunidade. E assim se manteve a promessa dos líderes. Então Josué convocou os gibeonitas e disse: por que vocês nos enganaram dizendo que viviam muito longe de nós, quando na verdade vivem perto? Agora vocês estão debaixo de maldição, nunca deixarão de ser escravos, rachando lenha e carregando água para a casa de meu Deus. Eles responderam a Josué: os seus servos ficaram sabendo que o Senhor, o seu Deus, ordenou que o seu servo Moisés lhe desse toda a terra e que eliminasse todos os seus habitantes da presença de vocês. Tivemos medo do que poderia acontecer conosco por causa de vocês, por isso agimos assim. Estamos agora nas suas mãos, faça conosco o que lhes parecer bom e justo. Josué então os protegeu e não permitiu que os matassem. Mas naquele dia fez dos gibeonitas lenhadores e carregadores de água para a comunidade e para o altar do Senhor, no local que o Senhor escolhesse, e é o que eles são até hoje. Essa foi a solução encontrada, né? Os israelitas, descobrem a verdade, então agora alguns reclamam, provavelmente reclamam porque não teriam o despojo daquela terra, né? Porque eles poderiam ficar com o despojo. Temos aqui um povo que não vai ser desraigado, então não podemos pegar o despojo. Talvez reclamaram por causa disso. Mas fato é que os líderes não podiam voltar atrás. Havia feito um propósito, uma promessa para Deus. E quando Josué pergunta aos gibeonitas por que eles mentiram, eles foram honestos. Nós temos que dar crédito a eles. Esse foi o ponto positivo deles. Eles foram honestos. Eles não deram desculpas. Eles mentiram para salvar a própria vida. É até justificável, você pensa assim, puxa vida, é até justificável, claro que nunca se justifica uma mentira, mas você pode ficar até com empatia ou simpatia em relação aos gibeonitas. Eles fizeram algo baseado no medo. E aqui nós vemos que a graça de Deus, os verbos finais aqui, vislumbram a graça de Deus na vida desse povo, ou de Deus em ação aqui na vida desse povo. Josué então, os protegeu e não permitiu que os matassem, mas naquele dia fez dos gibeonitas lenhadores e carregadores de água para a comunidade e para o altar do Senhor. Quem fez o melhor negócio aqui, no fim das contas? Veja, por um lado, os israelitas agora têm uma fonte infinita de mão de obra. Não precisam mais achar lenha e nem carregar água. Por outro lado, os gibeonitas não vão morrer. Quem fez o melhor negócio? Foi bom para os dois? Foi bom para os dois, sem dúvida. O que começa, capítulo 9, começa com um povo gibeonita, pagão, que não tem nada a ver com Deus. Sabe aonde que eles estão agora? Servindo o Senhor. Servindo. Começam a trabalhar no centro da religião judaica, no lugar onde os sacrifícios eram feitos. Sabe a que eles são agora expostos? Gibeonitas são expostos a uma verdade de que sangue deveria ser derramado para perdão de pecados. Olha que loucura. Um povo pagão agora vem e ele é exposto a isso. Mas o que Deus quer nos ensinar com um texto assim? Para nós hoje, 2021, quase final de maio. O que nós podemos aprender? Você pode passar isso, por favor? Vamos pensar um pouco. Será que aqui a moral da história é os perigos do engano?
Será que a moral da história do capítulo 9 é a loucura de não consultar o Senhor em oração, ou buscar o Senhor quando a necessidade acontece? Será que é a importância de cumprir um juramento? Será que são essas as lições do texto? São, eu diria, mas não é tudo. Tem mais coisa aí. Essa história é sobre graça de Deus. Essa é uma história, se nós olharmos para fazer uma aceleração. Se você pesquisar a história dos Gibeonitas a partir do capítulo 9, quando Josué fala assim, aqui no final do texto agora, vocês estão sob maldição. Os Gibeonitas eram cananitas. Quem eram os cananitas? De Canaã. Canaã foi um dos filhos de Noé. E Noé o amaldiçoa, lembra? E ele diz, você será servo dos teus irmãos para sempre. E agora Josué diz, agora a maldição vai se tornar realidade na vida de vocês. Vocês se tornarão os nossos servos. Servos. E eles se tornarão servos. Capítulo 10 de Josué, eu vou fazer bem rápido aqui, você não precisa acompanhar. Josué e os israelitas agora foram guerrear para proteger quem? A cidade de Gibeon. Josué vai proteger os gibeonitas dos próprios cananeus. Josué os protege. Foi durante essa batalha que o que acontece? Josué ora e o sol para. É nessa batalha. Deus está protegendo o povo gibeonita. Se você vai para Josué capítulo 21, Gibeon foi nomeada a cidade dos levitas. Isso significa que os sacerdotes iriam passar a viver lá, na cidade dos gibeonitas. Isso garantiu também que os habitantes teriam conhecimento em primeira mão de todo o sistema religioso e sacrificial dos israelitas. 1 Crônicas 12:4. Quando os homens poderosos de Davi são listados. Agora Davi faz uma lista daqueles que eram da elite de Davi, aqueles que conviviam próximos de Davi. Inclui o seguinte na lista, no versículo 4 de 1 Crônicas 12. Ismaías, de Gibeon, um grande guerreiro de pelotão de 30 e chefe deles. Agora nós temos um gibeonita no círculo íntimo de convivência com Davi. Vamos mais em frente. Quando Salomão vai a Gibeon para oferecer sacrifícios, logo quando ele é aceito como rei, foi lá que o Senhor apareceu a ele e disse para Salomão que ele poderia pedir o que ele quisesse. E Salomão pediu sabedoria. Foi em Gibeon. Quando os judeus voltaram do cativeiro da Babilônia, Neemias registra, em Neemias 7:25, que junto com aquela leva haviam 95 homens de Gibeon. Também quando Neemias reconstrói os muros de Jerusalém, 1000 anos depois de esta promessa ter sido feita. 1000 anos depois, quando Neemias agora reconstrói os muros de Jerusalém, homens de Gibeon ajudaram na reconstrução. O que isso tudo significa? Primeiro, os israelitas mantiveram a sua promessa, não por 2 dias ou por 1 ano, por mais de 1000 anos, mantiveram a sua promessa de proteger esse povo. Em segundo lugar, os gibeonitas tornaram-se totalmente integrados na vida de Israel. Totalmente integrados. E terceiro, isso deve significar que eles também conheceram o Deus verdadeiro. Passaram a viver pela fé no Senhor. Agora compare Raabe com os gibeonitas. Compare. Nós temos 2 situações muito semelhantes. Nós temos uma que era prostituta, Raabe era prostituta, e os gibeonitas vigaristas. Duas coisas muito parecidas ali, né? Problemas na vida. Ela mentiu para o rei de Jericó, eles mentiram para Josué. Ambos fizeram isso para salvar a própria vida. Ambos fizeram. Raabe acreditava que o Deus dos judeus era o único Deus. O Deus que governa sobre tudo. Ela diz isso. E os gibeonitas, versículo 24 do capítulo 9, disseram, os seus servos ficaram sabendo que o Senhor, o seu Deus, entregou tudo isso aqui para vocês. Reconhecemos isso. O que isso diz sobre nós? Dá uma olhadinha em Efésios, capítulo 2, 12 e 13, quando você puder. Efésios, capítulo 2, versículo 12, 13, diz o seguinte, vocês estavam sem Cristo, assim como os gibeonitas estavam sem Deus.
Nós estávamos sem Cristo. Separados da comunidade de Israel, diz Efésios, desculpem. Assim como os gibeonitas estavam separados da comunidade de Israel. Sendo estrangeiros em relação à aliança da promessa. Sem esperança, sem Deus. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue. Nós éramos gibeonitas. Nós estávamos longe da aliança de Deus. Afastados. Não fazíamos parte da bênção, dessa promessa da aliança, da bênção. Não fazíamos parte. Mas agora, pelo sangue de Cristo, fazemos. Houve um tempo em que nós, como Raabe, assim como os gibeonitas, vivíamos assim, sem esperança e sem Deus. E por isso que o mas, né, desse texto de Efésios é tão importante, de Efésios 2 é tão importante. Mas, agora, em Cristo, vocês são povo. Há uma lição aqui. E nós devemos prestar muita atenção. Deus tem seu povo em todos os lugares. Você não pode dizer que um povo está excluído só porque você acha que ele está excluído. Gibeonitas, aos olhos dos israelitas, não faziam parte do propósito de Deus, mas faziam parte do propósito de Deus na mente de Deus, mesmo nos lugares improváveis. Quem de vocês poderia imaginar que uma prostituta poderia fazer parte de uma lista dos heróis da fé de Hebreus 11? Mas ela está lá. Eu só vou ler Hebreus 11 e o nome dela está lá. Quem poderia imaginar uma coisa assim, né? Mas foi o que aconteceu. Como você poderia imaginar que trapaceiros, né, vigaristas, mentirosos, acabariam servindo no altar do Senhor? Mas foi exatamente isso que aconteceu. Foi exatamente isso. Todos nós nascemos rebeldes. Eu e você, todos nós. Todos nós nascemos afastados de Deus. E todos nós somos pecadores. Nós podemos lembrar de que todos nós nascemos, sim, rebeldes. E que todos nós estávamos afastados do Senhor porque nascemos no pecado. E que todos nós merecíamos, sim, a punição que nos era proposta, mas que Cristo, através do sangue na cruz derramado, nos resgata e nos torna povo. De que Cristo nos tornou povo, não merecíamos. De que Ele nos resgatou dos pecados, não merecíamos. Isso tudo é graça. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja conosco hoje e sempre. É o que eu peço em nome de Cristo. Amém.